Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da 22ª edição do Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas, que ocorrerá de 7 a 10 de outubro em Poços de Caldas, no Palace Cassino, tendo como tema Sociedade em Risco. O imprevisível é o novo normal. Antes de mais nada, em nome do Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas e da GSC Eventos Especiais, e também do IFSU de Minas e o IFSU de Minas Campus Muzambinho, nós agradecemos a todos pela participação, pela colaboração e, em especial, pela apresentação do professor Geraldo Magela, que estará conosco ao longo desta noite. O professor Magela, ele é professor e pesquisador em Ecologia e Biologia da Conservação. Foi curador do Museu de História Natural de Aulas Abreu e diretor da Sociedade de Ecologia do Brasil. É biólogo e ambientalista, mestre em ciências biológicas, comportamento e ecologia animal através da Universidade Federal de Juiz de Fora e doutor em engenharia florestal pela Universidade Federal de Lavras. Gostaria de agradecer o senhor, professor Magela, pedir que você esteja conosco na tela. Mais uma vez, como nós já nos falamos nos bastidores, é com grande prazer, com grande honra, que o Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas, através dessa live, recebe o senhor para utilizar desse tempo com a temática biodiversidade, conceito, ameaças e valores, para que possa contribuir de maneira ativa com o nosso conhecimento e principalmente com as interações através dessa oportunidade entre as nossas lives e também entre os nossos congressistas, comissão organizadora, professores e também toda a equipe GSC, tá? Que o senhor se sinta à vontade, se sinta em casa, se sinta acolhido e abraçado por cada um de nós. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fabrício. Acho que a gente pode colocar a apresentação hoje, a parte já. Ok. Bom, pessoal, quero agradecer muito o convite que foi feito pela organização do Congresso Nacional de Meio Ambiente, esse congresso que traz anualmente importantes contribuições para a questão ambiental, na formação e capacitação e compartilhamento de conhecimento de muita gente importante que já passou por aí, né? Então, quero agradecer o convite que me foi feito ao professor Claudio Almir, quero agradecer a apresentação gentil do professor Fabrício e o pessoal que está aí nos apoiando nessa transmissão. Eu vou falar um pouco sobre biodiversidade, conceito, natureza e valores, basicamente contando um pouco dos desafios que nós temos para a conservação da biodiversidade nos próximos anos, né? Então, muito bem. Eu, como o Fabrício disse, sou biólogo, também me considero um ambientalista de atuação. Esse ano faço 30 anos de profissão no movimento ambientalista. E também me considero um naturalista, um estudioso da história natural. Ao longo desses 30 anos de trabalho, eu venho me dedicando a tentar responder ou compreender 4 questões básicas, né? O que é biodiversidade, de fato? Por que nós afetamos essa biodiversidade o tempo todo? Por que é importante preservá-la e, principalmente, como fazemos isso, né? Nesse sentido, eu me debrucei sobre a biologia da conservação. Então, também sou um biólogo conservacionista, e a biologia da conservação é uma ciência, embora o nome biologia, embora eu seja biólogo, essencialmente multidisciplinar. Na verdade, os biólogos da conservação estão sempre buscando encontrar estratégias e ferramentas intelectuais e tecnológicas que antecipem, previnam, minimizem e reparem danos ecológicos. E, nesse sentido, nós temos alguns desafios, né? São desafios da biologia da conservação: manter a diversidade natural dos sistemas vivos, aquilo que nós chamamos de biodiversidade, manter a composição, a estrutura e o funcionamento dos sistemas ecológicos, o que nós chamamos de integridade ecológica, e manter a resiliência e a habilidade de resistir aos impactos que um ecossistema pode sofrer,
ao longo do tempo, que nós chamamos de saúde ecológica. Nesse sentido, é importante a gente entender que chamamos de biodiversidade a diversidade natural encontrada nos seres vivos. Essa biodiversidade está na base de um sistema que, para se manter íntegro, ou seja, para que se ter integridade ecológica, depende da manutenção da sua composição, da sua estrutura e do seu funcionamento adequado, pautado na biodiversidade que o sustenta. E essa integridade, por sua vez, é o que permite que os ecossistemas tenham resiliência e tenham a habilidade de resistir ao longo do tempo o que nós chamamos de saúde ecológica. Logo, essas três áreas, ou esses três conceitos, são correlatos e estão interligados de uma maneira muito forte. Claro que biodiversidade é mais do que simplesmente um número de espécies, né? Na verdade, o conceito mais técnico de biodiversidade refere-se à variedade de organismos vivos em todos os níveis de organização, incluindo o nível genético, o nível de espécie e os níveis mais altos de taxonomia, além da variedade de hábitats de ecossistemas. Então, nós podemos tratar ou devemos tratar a biodiversidade em diferentes níveis possíveis, inclusive taxonômicos. Mas, independente desse conceito, o que nós precisamos na prática é entender o que isso de fato representa. E aí a gente já tem um primeiro desafio. Embora a ciência já tenha descrito algo em torno de 2 milhões de espécies, a maior parte deles invertebrados e insetos, na verdade, vejam que nesse quadrinho amarelo aí ao lado direito, a maior parte dos grupos ainda é muito desconhecido pela ciência. Então, alguns grupos, como os fungos, estima-se, né, que cerca de 93% dos fungos ainda são desconhecidos. Mesmo os invertebrados sendo os mais descritos pela ciência, compreendendo mais de metade das espécies que nós conhecemos, nós supomos que algo em torno de 67% dos invertebrados ainda sejam desconhecidos. E mesmo grupos superiores, né, que são muito estudados, como os cordados, estima-se aí que pelo menos 20% ainda esteja por se conhecer. Então, nós vivemos num mundo desconhecido, com espécies ainda por serem descobertas. A questão central é que, além desse desconhecimento, muitos desses grupos estão desaparecendo, estão num declínio muito rápido. Segundo a lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção, sobretudo corais e anfíbios representam os dois grupos mais ameaçados hoje no planeta, anfíbios com grande chance de desaparecer nos próximos séculos. E quando a gente perde essa biodiversidade, nós afetamos a integridade ecológica do sistema, que é definida como o grau no qual um conjunto de organismos é capaz de manter a sua composição, a sua estrutura e a sua função ao longo do tempo, quando comparado a um conjunto ou um ecossistema que não tenha sido alterado pelas ações humanas. Dependendo da espécie que é perdida, ela desestrutura todo um sistema que é mantido pela sua complexidade, pelo seu alto nível de interação entre as espécies que o compõem. Então, algumas espécies são consideradas chaves para o ecossistema. E essas espécies, quando desaparecem, e muitas estão ameaçadas, representam não só perda de biodiversidade, mas perda de integridade ecológica dos ecossistemas e, consequentemente, afetando aquilo que nós chamamos de saúde ecológica dos sistemas, que é medida exatamente pela capacidade de resiliência e de resistência desses ambientes. Resiliência é a capacidade de retornar ao seu estado natural após um distúrbio, e a resistência
é a capacidade de se manter íntegro, mesmo sujeito a um determinado distúrbio. Muito bem, saúde ecológica, então, concentra-se nos processos baseados nos padrões de biodiversidade e integridade que podem ser observados. Bom, dito isso, nós precisamos imaginar o cenário que nós estamos construindo. Eu nasci num mundo muito diferente do mundo atual. No ano que eu nasci, em 1973, nasceram comigo cerca de 123,27 milhões de pessoas. E o mundo todo tinha algo em torno de 3,92 bilhões de pessoas. No mundo em que meus filhos crescem, né, considerando ainda dados do ano passado, nasceram em torno de 134,28 bilhões de pessoas em 2024, e nós quase triplicamos, né, ou dobramos, na verdade, o número de pessoas que vivem no mundo. Bom, além desse resultado exponencial, quer dizer, dobrar a população humana em pouco mais de 50 anos, nós apresentamos avanços fenomenais, né? Nos últimos 250 anos, aumentou o volume populacional e houve um aumento no progresso das condições de vida, houve uma diminuição da mortalidade infantil, que obviamente contribuiu para esse aumento populacional, e aumentamos também a esperança de vida, tivemos avanço significativo nos níveis de educação, melhoria nas condições de moradia e principalmente no padrão de consumo. Obviamente, são resultados positivos para a sociedade. No entanto, resultados que foram obtidos a um custo muito alto. Estima-se aí que entre 1773 e 2024, a economia global cresceu 157 vezes, a população mundial cresceu 9 vezes e a renda per capita cresceu 17 vezes. Esse crescimento e essa melhoria veio a um custo que extrapolou o que nós chamamos de biocapacidade do planeta, ou seja, a pegada humana, os impactos que o homem causa ao planeta já superaram aquilo que ele é capaz de nos ceder, né? Alguns resultados são muito claros, né? Se em 1973 nós emitíamos 333,37 partes por milhão de carbono, de gás carbônico para a atmosfera, em 2024 esse valor já passou os 425 mil partes, 425, ultrapassou 425, quer dizer, emitimos em torno de 426,88 partes por milhão de gás carbônico para a atmosfera. Isso está medido por vários laboratórios, vários grupos de pesquisa, que vem nos mostrando como esse aumento tem sido impactante. Obviamente, todo esse aumento, que bate recordes ano após ano, vejam que todos os meses de 2024 até setembro de 2024 superaram o aumento de temperatura média do planeta de 2023, ou seja, cada ano a gente vem batendo recordes atrás de recordes de aumento de temperatura, o que faz com que o mundo tenha se transformado bastante. Em 1973, nós já tínhamos aumentado 0,16 graus centígrados. Em 2024, nós passamos de 1 grau centígrado a mais na temperatura média do planeta, atingindo 1,17 graus centígrados, né? Então, esse aumento tem sido exponencial e a cada ano, cada vez mais, batendo recordes na série histórica de medição de aumento de temperatura global em todas as áreas do planeta. Isso é importante a gente entender. Em 1973, a temperatura média do planeta já era 14,4 graus centígrados. Em 2023, nos aproximamos de 15 graus centígrados. E o que isso tem a ver com a biodiversidade? Ora, a vida evoluiu dentro de um sistema muito delicado, né, e único capaz de sustentar as formas de vida que nós conhecemos. E esse sistema, que é o planeta Terra, ele sempre teve uma temperatura média em torno de 14 graus. Né? Os nossos vizinhos mais próximos, como Vênus,
a temperatura média é 450 graus centígrados, Marte tem uma temperatura média de menos 53 graus centígrados. E esse aumento de temperatura, né, já chegamos a 15 graus e estima-se que não vamos mais escapar do aumento de 1,5 grau, representa modificações que afetam todo o sistema em todas as áreas que acabam por contribuir para a redução de populações na natureza, que são as extinções, sejam elas extinções globais ou extinções locais, que são extremamente importantes. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, as alterações climáticas, como a gente pode ver nesse diagrama, estão na base daquilo que nós chamamos de espiral de extinção, desestabilizando ecossistemas, aumentando estocasticidades ambientais, tornando as espécies incapazes de se adaptar, reduzindo fluxos migratórios, gerando perda de hábitats, enfim, uma série de questões que são somatizadas, que são aumentadas pelas alterações climáticas. Nós sabemos, graças à contribuição de muitos naturalistas que vieram antes da gente, nos séculos anteriores, que são 5 as principais causas de perda de biodiversidade: a destruição de hábitat, a introdução de espécies invasoras, a poluição, o aumento populacional humano e a sobreexploração dos recursos. Tudo isso somado e aumentado pelas mudanças climáticas já trouxe resultados impactantes, né? Nós sabemos hoje que o aumento de 1,5 grau representará a diminuição de 4% dos mamíferos. 4% dos mamíferos vão perder metade do seu hábitat. Se nós chegarmos a 2 graus, isso dobra, né? 8% dos mamíferos perderão metade do seu hábitat, e se a gente chegar a 3 graus, quase metade dos mamíferos, por exemplo, perderão metade do seu hábitat. Historicamente, nós já deixamos uma marca super negativa sobre a biodiversidade do planeta. A biomassa da Terra no início da Revolução Agrícola, por exemplo, era de 99% de animais selvagens e apenas 1% de humanos. Hoje, esse quadro mudou radicalmente, né? A biomassa da Terra hoje sustenta 60% de animais domesticados pela espécie humana, 36% da espécie humana e apenas 4% de animais selvagens. Isso é um impacto bastante significativo, né? Que causou não só a perda das espécies em si, mas uma série de desestruturação no funcionamento de ecossistemas. Nós tivemos, por um lado, uma a palavra agarrou aqui, mas o tamanho médio das espécies diminuíram, né? Então, as nossas espécies hoje de mamíferos são miniaturas em relação às espécies que existiam antes da presença humana. Então, nós tivemos essa perda de biomassa. Além disso, isso representou uma perda de vários processos de interação, como uma diminuição na população de outros consumidores, né, nas relações de interação entre plantas e animais, e principalmente nas funções e nos serviços ecossistêmicos que os sistemas nos prestam. Então, além da perda da biodiversidade em si, nós tivemos uma perda significativa daquilo que é extremamente importante para a manutenção da sociedade humana, ou das sociedades humanas, que são os serviços ecossistêmicos. Por exemplo, né, uma perda nos processos de polinização e dispersão de espécies vegetais que são extremamente dependentes de grandes animais, de grandes vertebrados que desapareceram com o tempo. O resultado disso, segundo o mais recente relatório da WWF, né, o chamado Planetary Report, publicado em 2024, né, ele nos mostrou que nós tivemos uma perda no continente norte-americano de 39% das populações naturais,
Na Europa e na Ásia Central, essa perda foi de 35%. Na Ásia e no Pacífico, uma perda de 60%. Se vocês olharem essas barrinhas aí, a primeira barrinha vermelha, representa a causa principal da extinção, né? Que é a perda e a degradação de hábitats naturais, apenas se acentuando aí no caso dos anfíbios na Ásia e no Pacífico, em que as doenças que são muitas vezes disseminadas pelas mudanças climáticas representaram a principal perda de biodiversidade. A situação da América Latina e do Caribe é ainda mais dramática, né? Na América Latina e no Caribe, nós perdemos 95% das populações naturais, e na África essa perda chegou a 76%. Alguns grupos foram mais impactados, né? Como, em média, nós perdemos 73% de populações naturais até 2024. De espécies marinhas, essa perda foi de 56%, de animais terrestres, 69%, e de animais de água doce, cerca de 85%. Bom, então, significa que nós estamos podando a árvore da vida, ou seja, nós estamos perdendo páginas de um livro que a gente ainda não leu e que seria extremamente importante, de uma história extremamente importante para toda a sociedade humana, inclusive para as futuras gerações. Ora, eu destaquei aqui as chamadas perdas locais, muitas vezes ocasionadas por ações específicas e associadas à própria evolução humana, né? Um dos cenários que traz um impacto extremamente negativo são os processos de urbanização, né? O Brasil tem um dos biomas mais destruídos do mundo, não, consequência exatamente desse processo histórico de urbanização. Estou falando da Mata Atlântica, né? 72% da população brasileira vive na Mata Atlântica e ela sustenta 80% do produto interno bruto nacional. Mas na Mata Atlântica, que restam apenas 7% das florestas em bom estado de conservação, porém em pequenos fragmentos, estamos falando de um dos biomas mais ricos e diversos do mundo, com muitas espécies endêmicas apenas encontradas nesse ambiente, como 20% das plantas conhecidas da Mata Atlântica, 40% dos peixes, 50% dos anfíbios conhecidos, 95% dos répteis, vejam, isso é extremamente significativo, 15% das aves e 27% dos mamíferos são conhecidos para a Mata Atlântica, são espécies endêmicas. Algumas extremamente raras, como os mico-leões, né? O mico-leão da cara preta, uma espécie que foi descrita pela ciência apenas na década de 90 e que já figura entre um dos primatas mais raros do mundo, com uma distribuição geográfica limitada ao sul do Brasil, uma pequena parte do sul do Brasil. Bom, esse processo foi ainda mais agressivo em outras regiões do planeta, como a Europa, a gente pode perceber isso, né? A Europa praticamente extinguiu suas florestas com esse processo de urbanização. O resultado disso, né, nós perdemos 50% aproximadamente das florestas tropicais do mundo, restando apenas a Amazônia como a maior floresta tropical do mundo e outras florestas ao norte do hemisfério norte, na Europa, Ásia e América do Norte. Bom, esse processo nos expôs a uma série de outras questões, como ao surgimento de novos parasitos desconhecidos e ainda em processos evolutivos que podem chegar até nós por conta dessa invasão de hábitats provocada pelo crescimento populacional e pelo processo de urbanização. Por outro lado, isso vai nos deixar cada vez mais próximos de animais selvagens, que pode gerar ataques, mas pode gerar também
transmissão de doenças, né? Hoje nós sabemos que as viroses podem ser desencadeadas por atividades humanas que modificam os ecossistemas. Portanto, doenças complexas de serem solucionadas e que são resultado da pressão demográfica e da expansão urbana, né? Passamos aí pelo cenário da Covid-19, ali em 2020, 2021, mostrando, então, que 60% de todas as doenças infecciosas de humanos são transmitidas por animais e 75% das doenças infecciosas emergentes são também transmitidas por animais, chamadas zoonoses, né? E essa transmissão ela é aumentada com processos de desmatamento e mudanças no uso da terra, pelo tráfico ilegal de animais, né? O transporte ilegal de animais pelo planeta, pela intensificação da agricultura e do uso de recursos naturais, pela expansão de antibióticos, né, que aumentam a resistência antimicrobial, e, sobretudo, pelas mudanças climáticas. Muitos já dizem que nós estamos, inevitavelmente, caminhando para uma nova pandemia nos próximos anos, e isso não é difícil de se imaginar se considerarmos que estima-se que existam cerca de 1,67 milhões de vírus ainda para serem descobertos e que metade disso podem ser prejudiciais aos humanos se entrarmos em contato com eles. Os resultados nós já conhecemos, né? Esse gráfico que mostra o número de mortos desde 1955 mostra claramente que em 2021 nós tivemos uma curva significativa causada pela Covid, né? Vejam num cenário um pouco mais amplificado no gráfico à direita abaixo, né? Então, a expansão de doenças associada a outras consequências dessa expansão urbana, como aumento de guerras e de conflitos, né, conflitos locais, também o aumento dos desastres naturais. Veja como a gente aumentou o número de eventos relatados e registrados de eventos e de desastres naturais que ceifaram a vida de milhares de pessoas nos últimos anos. Bom, esse cenário não é um cenário exatamente novo. Não dá para dizer que a gente não sabia dessas causas e suas consequências, né? Desde 1972, quando nós tivemos a chance de tirar essa fotografia, que é considerado o marco inicial do movimento ambientalista, e que nos trouxe essa foto, ela é extremamente importante e emblemática, porque ela nos traz claramente a noção de limites, né? Quando a gente é capaz de ver o planeta de fora para dentro, nós percebemos que há limites e esses limites precisam ser respeitados, porque senão, obviamente, o sistema começa a trazer consequências negativas para a própria sociedade humana. É a partir da década de 70 que começa a se desenhar aquilo que, ao longo da década de 80, se popularizou como um princípio moderno de conservação, que dizia, ou que diz, que o consumo dos recursos deve ser equivalente à capacidade de renovação dos ecossistemas. É daí que nós extraímos o conceito de sustentabilidade ou de desenvolvimento sustentável. Ainda que muitos critiquem a palavra desenvolvimento e sustentável juntas, é importante que a gente tenha noção de que nós não podemos viver nesse planeta sem utilizar esses recursos. Quer dizer, nós vamos continuar utilizando esses recursos. O desafio é como nós fazemos isso sem comprometer esses recursos para as futuras gerações, ou seja, protegendo esses recursos. E isso só pode ser feito com conhecimento e com a tecnologia, né? É claro, né, o termo sustentabilidade se vulgarizou com o tempo, né?
se tornou um termo impreciso, indefinido, porém com ampla aceitação pela sociedade, o que gera uma vulgarização perigosa, né? Porque mesmo com tanta informação, sobretudo a partir das décadas de 80, as atividades humanas já levaram 20 dos 35 sinais vitais do planeta ao limite, ao chamado tipping point, ou seja, o ponto de não retorno, que pode condenar é importante dizer isso, não a natureza apenas, mas, sobretudo, a sobrevivência das futuras gerações. Isso porque, nesse cenário negativo, superando ou sobrepujando a capacidade de carga dos sistemas, nós podemos ser levados a um fenômeno conhecido na biologia da conservação como colapso. E, aliás, vale a pena dizer, muitas sociedades humanas já se colapsaram com o tempo, né? Muito bem. Uma das questões importantes que vale a pena a gente avaliar é o impacto das populações humanas, né? Ao longo da nossa evolução, nós fomos mudando características bastante significativas e, sobretudo, a relação nossa com a natureza. Graças à nossa sapiência, né, nós avançamos em aspectos culturais e tecnológicos que trazem uma característica do ser humano que é muito diferente a todas as outras espécies humanas que já existiram e aos todos os outros primatas que existem no planeta, ou grandes primatas que existem no planeta. Vejam, enquanto a população humana já passou de 8 bilhões de indivíduos, o segundo grupo de primatas mais populoso está ali em torno de 250 e 375 mil. Se a gente olhar a história natural dos primatas, ou dos grandes primatas, vamos ver que esse boom populacional é uma característica que difere os humanos dos nossos primos mais próximos. E isso nos impõe outros desafios, que é como a gente vai alimentar tanta gente, né? A estimativa é que a gente possa chegar a 10 bilhões de pessoas em 2050. Como alimentar tanta gente? É claro que nós tivemos um avanço grande na agricultura, com a Revolução Verde, com a expansão da agricultura intensiva entre as décadas de 60 e 70, que permitiram melhoramento genético, desenvolvimento de híbridos, maquinários novos, adubos, fertilizantes e agrotóxicos, e uma modernização dos sistemas de irrigação. Mas esse avanço também trouxe um impacto aos sistemas que nós chamamos de biossimplificação. Enquanto a natureza ela foi moldada ou baseada no conceito de diversidade ou de biodiversidade, as nossas ações estão gerando um processo de biossimplificação. Antigamente tínhamos várias variedades de milho e hoje nós homogeneizamos, né, essas variedades em apenas uma produzida em larga escala. Em 1900, haviam 7.100 variedades de maçãs, das quais 6.100 foram extintas. Em 1949, haviam 10 mil variedades de trigo, em 1970 restavam apenas 1.000, e é bom lembrar que o trigo é a base da alimentação humana. Isso nos expõe a um outro desafio, que é a segurança alimentar. Cada vez mais estamos aumentando os lucros com essa produção centrada na biossimplificação. No Brasil, por exemplo, em 2021, o valor bruto da produção agropecuária no Brasil estimava-se em 2021 que poderia superar a 1 trilhão. E em 2024, esse valor superou e chegou a 1 trilhão, 1,147 trilhão. Ora, até quando é possível aumentar essa lógica, né? Porque esse aumento de produção provocou uma perda significativa de ambientes naturais, né? Hoje, 40% de toda a terra habitada é usada para a produção de alimentos. E isso
consequentemente, está relacionada àquela diminuição de biomassa, sobretudo dos animais de grande porte, dos mamíferos de grande porte. Embora recentemente a gente esteja diminuindo a área de produção global ou estabilizando essa área e mesmo assim aumentando a nossa produção agrícola, e esse cenário nos mostra que é possível a gente produzir mais sem precisar aumentar áreas, usando, sobretudo, a tecnologia. E é importante lembrar, como eu disse lá atrás, essa perda de biodiversidade significa a perda de serviços ecossistêmicos. E uma agricultura saudável depende de água, de clima adequado, de regimes de chuva, de solos férteis, portanto, da própria biodiversidade. É isso que nós chamamos de serviços ambientais, que quase nunca ou nunca são quantificados nesses valores de produção que eu mencionei anteriormente. O que nós chamamos de invisibilidade econômica da natureza. Dá um exemplo bem simples, né? Veja que a maior área de produção de soja no Brasil, soja é um dos mais importantes produtos exportados pelo Brasil, né, que ajuda a manter a economia brasileira, deveria ser um deserto. Só não é um deserto porque a chuva produzida pela floresta amazônica é que sustenta a fertilidade desse solo no centro-oeste e no sul do Brasil. Ou seja, perder floresta significa ou pode significar uma diminuição radical na nossa capacidade produtiva e, consequentemente, afetar toda a economia brasileira. Um outro aspecto que vale a pena citar é a desigualdade social que temos no mundo, né? Essa imagem ela é muito clara e mostra uma divisão muito evidente entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, né? O quanto de energia é gasto no hemisfério norte e o quanto de energia é gasto no hemisfério sul. Hoje, 20% da população humana utiliza 80%, consome 80% dos alimentos produzidos. 70% da população humana, ou melhor, 30% da população humana, consome 70% da energia gerada. No entanto, a poluição, seja por mecanismos industriais, seja por utilização dos recursos naturais, está para e passo aí entre esses hemisférios. Um desafio que nós temos é minimizar essa distorção, né? Diminuir as desigualdades sociais. E isso é resultado, ou esse cenário negativo, é resultado do conflito de interesse a curto prazo de uma elite tomadora de decisões e o interesse a longo prazo da sociedade como um todo. A pandemia, ela foi um marco importante na nossa história, porque mostrou claramente a nossa vulnerabilidade. Já citei anteriormente os níveis de mortalidade, mas nós aprendemos, ou pelo menos ficou mais claro com a pandemia, que a natureza não precisa dos humanos. Vimos vários cenários em que a ausência da população humana, naqueles dias que nós ficamos reclusos nas nossas residências, uma série de animais retornando ou ocupando as áreas urbanas, né? Isso já estava previsto num livro, que é também um filme muito interessante de 2007, chamado O Mundo Sem Nós, que mostra como a natureza pode reocupar espaços. E ela nos dá sinais muito fortes disso, né? Essa imagem que vocês estão vendo é de uma espécie animal extinta, até então extinta na natureza, que a partir de um programa de reintrodução está começando a repovoar a Europa e o norte da Ásia, e, inclusive, em áreas onde as populações humanas não são mais capazes de viver, como Chernobyl, na Ucrânia, né, onde ocorreu o maior acidente nuclear da história, e ali as populações humanas não conseguem mais sobreviver, mas uma série de espécies estão retornando nesses ambientes, inclusive espécies até então extintas na natureza. Nós temos um desafio pela frente. Superamos a onda da Covid,
Estamos passando ainda por um processo de recessão mundial, mas as crises climáticas, a emergência climática, que está a cada ano sendo nos apresentado de forma mais clara, e o próprio colapso da biodiversidade são desafios que nós temos pela frente. O panorama futuro é bastante incerto, né? Nós temos os cenários, modelos matemáticos que sugerem que nós não vamos escapar de um aquecimento de pelo menos 1,5 ou 2 graus, e os impactos disso já são previstos por grande parte dos cientistas. Ou seja, nós estamos desenhando um futuro com o mundo cada vez mais doente e injusto socialmente. Ou corrigimos os rumos e adotamos um novo modelo de sociedade, ou vamos ter que conviver com guerras, fomes, doenças e enchentes. Ora, é claro que a gente não precisa escolher esse cenário. Nós podemos desenhar um novo futuro. Nós sabemos hoje que proteger 30% do planeta, além de garantir esses serviços ecossistêmicos, pode impulsionar a economia. Cada vez mais a recuperação da natureza é vista como uma forte estratégia para minimizar os efeitos de climas extremos, como inundações, tempestades e secas. Proteger florestas e manguezais, por exemplo, reduziria as perdas econômicas da crise climática e outros danos entre 170 bilhões e 534 bilhões por ano até 2050. Isso são dados do Banco Mundial. Redesenhar esse futuro significa uma nova relação com a natureza. As baleias são um exemplo muito claro de como a gente pode alcançar essa nova relação. Deixamos de caçar as baleias há alguns anos e hoje nós sabemos que os serviços ambientais fornecidos pelas baleias valem cerca de 82,5 bilhões de dólares. O turismo de observação de baleias, por exemplo, só na Praia do Forte, na Bahia, uma pequena localidade, gera em torno de 4 milhões de reais por ano. O turismo de observação de fauna é uma nova possibilidade concreta para os próximos anos. Felizmente, tem gente aprendendo a usar a floresta de outra forma. Vocês estão vendo aí uma adega com vinhos produzidos com açaí, além do açaí propriamente dito, né? E uma série de produtos extraídos da floresta sem derrubá-la. Isso é uma possibilidade concreta, né? Que a gente espera avançar bastante nos próximos anos. De qualquer forma, as sociedades precisam repensar seus atos, né? É preciso socializar os custos da conservação. Só vai ser bom para nós se for bom para todos. Nós não podemos ficar felizes com os resultados da conservação enquanto parte da sociedade sofre os impactos dos desafios econômicos, tendo muitas limitações para sobreviver. Precisamos botar os benefícios públicos acima dos lucros privados, entender que é preciso ter visão de curto, médio e longo prazo, porque o tempo da natureza não é o nosso tempo. Um século para a natureza não é nada. Para nós representa um período de vida. A nossa força e a força da natureza são completamente diferentes. A natureza sempre vai superar a nossa capacidade de se proteger contra os resultados que ela nos traz dos impactos que causamos. Então, a magnitude das nossas ações sempre vai ser menor do que a da própria natureza, e o que a gente causa a ela retorna a nós com impacto ainda maior. Há um consenso mundial que é preciso proteger 30% de todo o planeta até 2030, conservando e gerindo de forma equitativa esses ambientes terrestres e aquáticos, reconhecendo e respeitando os direitos indígenas e dos territórios tradicionais e buscando o uso sustentável dos recursos naturais com metas de conservação. Isso é extremamente importante, né? Se a gente olhar esse mapa, as áreas mais escuras são onde estão os estoques de carbono, mas onde também está a maior biodiversidade do planeta. Ou seja, nós precisamos começar a tratar esses dois assuntos de forma correlata. E uma das maneiras da gente proteger a biodiversidade é estabelecendo áreas protegidas e, consequentemente, mantendo estoques de carbono
nesses ambientes, né? E, infelizmente, como vocês podem ver, o mapa à esquerda mostra a distribuição das áreas protegidas no mundo, à direita os estoques de carbono e biodiversidade. Muitas dessas áreas ainda não estão protegidas. Precisamos encontrar um novo tipo, um novo modelo econômico que deixe de ser uma economia linear e que passe a respeitar os sistemas cíclicos do planeta. Ou seja, precisamos buscar uma economia circular que minimize os desperdícios e o consumo. Bom, já partindo para o final da minha apresentação, quero lembrar aqui o saudoso Vilmar Berno, um dos maiores educadores ambientais da história do Brasil, com quem eu tive a chance e a felicidade de conviver muitas vezes, e o Vilmar sempre me dizia, né, a vida é feita de escolhas e consequências, e parte da felicidade é lutar para construir mudanças. Nós não estamos enfrentando algo que nós não podemos controlar, como foi o caso do meteoro que extinguiu os dinossauros. São consequências das escolhas que nós fazemos. E nós precisamos aprender a fazer as escolhas certas. Sabem, eu tenho andado por aí, tenho dormido em acampamentos em floresta, tenho tido a chance de conhecer paisagens exuberantes em diferentes sistemas ou ecossistemas brasileiros, tenho visto animais raríssimos, alguns super ameaçados, né, de extinção, como os mico-leões, interagido com muitas dessas espécies nos seus ambientes naturais. Tive também a chance de ver algumas das maiores árvores do mundo e, lamentavelmente, vi também muitas espécies em cativeiro que perderam a chance de continuar sobrevivendo nos seus ambientes naturais. Vi também cenários degradantes, né, como a destruição maciça de florestas, e em muitos momentos só pude chegar em determinadas áreas com o apoio de força policial e do Exército Brasileiro, o que mostra como nós somos vulneráveis nas expectativas de conservação. Mas talvez a cena mais impactante da minha vida tenha sido visitar uma ala de um museu onde ali estão os últimos exemplares de animais extintos na natureza pelo homem. Isso dá para a gente uma sensação de vulnerabilidade muito grande. Eu tenho conversado com muita gente, boa parte dessas conversas estão disponíveis na página do YouTube de uma ONG chamada Grupo Brasil Verde, da qual eu sou um dos fundadores. Lá tem muito material e eu tenho aprendido muito com muita gente que tem enfrentado esses problemas há muito mais tempo que eu. Mas eu também tenho conversado com populações tradicionais, com populações locais, com povos indígenas, aprendendo um pouco da sua sabedoria, da sua arte, da sua cultura. E isso tem me permitido pensar em como, naquela quarta pergunta importante, né? Como a gente pode preservar o planeta. O cenário, obviamente, está relacionado à expansão de uma rede de áreas protegidas. Hoje, em torno de 17,52% da área terrestre das águas interiores do planeta estão protegidos e 8,59% da área marinha. Ainda é pouco, né? Se a nossa meta é atingir a 30%. Mas nós não podemos fazer isso sem valorizar quem protege, né? Reconhecer a importância desses povos originários. Nós não estamos inventando nada. Há 400 anos antes de Cristo, Hipócrates, o pai da medicina, dizia: há uma circulação comum, uma respiração comum, todas as coisas estão relacionadas. Foi ele que nos trouxe o conceito de One Health, ou seja, só teremos sociedades humanas saudáveis se elas estiverem em ambientes saudáveis e a biodiversidade saudável também. Não há nada do que nós sabíamos, nós só precisamos de boas escolhas. Mas, é claro, eu não sou um pessimista. Eu, obviamente, se eu escolhi ter 3 filhos, não dá para pensar que eu seja pessimista, né? Mas eu tenho feito minhas escolhas. Eu posso
proteger os meus filhos de tudo, mas eu posso também ajudar a construir um mundo novo para eles. E eu posso apresentar a eles o mundo que eu conheci e que eu conheço. Isso é extremamente importante para as futuras gerações. Protegê-los de algo que nós chamamos de padrões em mutação, que são as ideias que as pessoas têm, que imaginam como normal as experiências que elas vivenciam. Então, nós não podemos pensar que é natural perder biodiversidade, manter áreas pequenas de florestas, se são nas áreas grandes e protegidas que nós vamos manter a integridade e a saúde dos ecossistemas. Eu sei que eu não vou conseguir isso sozinho, mas nós podemos fazer isso juntos, principalmente se nós focarmos num processo social de inversão de valores. Temos que passar da preocupação com o nível de degradação ambiental aceitável para o nível de proteção necessário. Isso significa trazer a questão ambiental para o centro da gestão pública e das decisões políticas. Precisamos preservar o indispensável, utilizar de forma sustentável o possível e aprender a remediar e compensar aquilo que é inevitável. Portanto, a criação de áreas naturais protegidas e a valorização e o respeito aos povos originários e tradicionais representam a nossa saída, ou a possibilidade da nossa saída dessas crises que estão se aproximando a cada ano com maior velocidade, seja a crise climática, seja a crise de biodiversidade. O futuro da atual biodiversidade do planeta está em nossas mãos, ou seja, o nosso futuro está em nossas mãos. Precisamos nos reconectar com a natureza. Pessoal, basicamente era isso. Agradeço muito a gentileza do convite mais uma vez. Deixo aí disponível os meus contatos para a gente poder interagir mais em outros momentos. E eu espero, claro, estar e encontrá-los também durante o nosso Congresso Nacional de Meio Ambiente. Muito obrigado. Antes de mais nada, né, professor Magela, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade da escuta, né, de ouvir o senhor falando sobre as questões envolvendo principalmente a nossa biodiversidade, que foi o principal objetivo dessa live, e também trazendo de maneira muito importante as ameaças que envolvem aí o futuro do nosso planeta, uma vez em que nós estamos aí desenvolvendo ações maciças que estão prejudicando o nosso planeta. O senhor traz uma visão muito positiva em relação ao que nós teremos como futuro. E eu acredito que o Congresso vem de encontro, trazendo aí o que é considerado o novo normal, quais são os desafios que nós, enquanto pesquisadores, enquanto congressistas, enquanto estudiosos, enquanto comunidade, né, que representa espaços populares e principalmente na acreditação de que a ciência pode nos direcionar para essas respostas. Então, acredito que todos que estão participando dessa live têm um entendimento e têm a oportunidade de conviver com profissionais tão competentes e tão dedicados quanto o senhor, e que aí, de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito didática e principalmente de uma maneira muito pedagógica, trouxe aí exemplos e principalmente nos revelou a oportunidade de repensarmos as nossas ações. Eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer também ao professor Claudio Mir, que está nos assistindo, né, o presidente do Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas. Agradecer mais uma vez a toda a comissão organizadora, que sempre nos apoia, que sempre caminha conosco, e a todos os nossos congressistas, que além de estarem conosco nos dias de evento, também acompanham conosco aqui as nossas lives, trazendo aí uma característica peculiar, carinhosa e principalmente acolhedora a todos os nossos palestrantes. Eu vou pedir agora para nosso suporte para colocar para nós algumas perguntas nas caixinhas, de modo que a gente possa aí interagir com o senhor. Eu vou escolher 3 perguntas, professor, para que dessa maneira o senhor tenha um tempo, né, para responder e consiga aí também desenvolver suas atividades ao longo desse processo. Não sei se a Yasmin está nos assistindo, e enquanto ela não coloca para nós a caixinha, eu vou aqui conversando com o senhor. O senhor trouxe, principalmente ao longo de um dos seus gráficos, a questão dos corais. É do nosso entendimento, né, que a alteração da temperatura do planeta tem deixado vulnerável
alguns ecossistemas e a biodiversidade está em risco. Como que o senhor tem essa percepção do entendimento do que vai ser o nosso futuro? Tanto no sentido da biodiversidade em se adaptar, né, quando a gente pensa principalmente nos corais, mas também no que pode ser feito a médio e a longo prazo. Bom, Fabrício, nós temos dois ambientes no planeta muito vulneráveis, que são os recifes de corais e as florestas tropicais. Coincidentemente, são dois ambientes de rica biodiversidade. E a gente deveria esperar que a riqueza e biodiversidade os protegesse. Mas existe um fenômeno na natureza que nós chamamos de aninhamento, ou seja, algumas espécies elas são mais responsáveis pelos equilíbrios ecossistêmicos que outras. São consideradas são as chamadas espécies-chave. Quando a gente perde essas espécies-chave, nós causamos uma degradação ambiental, alterando a integridade ecológica desses ambientes e, consequentemente, a sua capacidade de resistência e resiliência, que é o que a gente chama de saúde ecológica. Logo, os cenários futuros são bastante negativos nessa questão. Ou seja, perdendo os corais, nós vamos perder essa integridade, vamos perder a saúde ambiental, afetando diretamente, por exemplo, a nossa capacidade pesqueira, né? Os nossos recursos pesqueiros, que são a base da alimentação futura. Nós estamos muito próximo do limite possível de produção agrícola nos ambientes terrestres. Então, para alimentar esses 10 bilhões de pessoas que nós supomos que vão existir no planeta em 2050, precisaremos necessariamente partir para os recursos marinhos. E sem esses recifes de corais que sustentam essa biodiversidade marinha, nossa capacidade de pesca, né, de recursos pesqueiros vai cair muito. Então, é importante a gente ter clareza que esse impacto que nós causamos à natureza reverte claramente no futuro da sociedade. E é por isso que nós estamos brigando por um futuro melhor, por um futuro mais saudável para os nossos filhos, nossos netos, para as próximas gerações que virão, e que tenho certeza essa tem que ser a nossa meta, né? Pensar a longo prazo, porque nós temos que ser capazes de não esgotar aquilo que não é nosso, né? E assim de uma coletividade de gerações e gerações que já passaram e que ainda virão. A natureza, de alguma forma, se reestrutura ou surge uma nova natureza, mas nós não. Nós, enquanto espécie, precisamos repensar as nossas relações com a natureza. É por isso que a gente vem tentando disseminar a ideia de reconexão das sociedades humanas com a natureza. Eu vou fazer uma provocação para o senhor, professor, que o senhor fala muito bem sobre dois temas muito discutidos quando a gente pensa em sustentabilidade e a gente pensa nas questões voltadas para o meio ambiente. O senhor traz a questão da saúde ecológica e no fim dos seus slides, no fim da sua apresentação, o senhor traz a saúde única. Como que a gente pode reverberar a importância do entendimento da preservação da biodiversidade, tendo como posse os recursos naturais para as futuras gerações, atrelando a saúde ecológica à saúde única? Fabrício, a cada ano, mais e mais estudos são publicados e isso tem gerado movimentos acadêmicos, sociedades novas, mostrando que estar em contato com a natureza faz bem à nossa saúde, não só saúde física, quanto saúde mental. Há vários estudos, por exemplo, que mostram que pacientes que estão em tratamentos muito dolorosos sofrem menos quando expostos a imagens naturais. Hoje existem países onde os médicos já receitam o que é conhecido como banho de floresta, né, que é um movimento que surgiu no Japão nas últimas décadas, né, e que está se popularizando muito. Imagina você ir no médico e, ao invés de ele te receitar um remédio, ele vai te receitar 2 horas de uma trilha num parque por semana, né? Esse banho de floresta está se popularizando. Inclusive, o cara pode pegar a receita dele, em alguns países já acontece,
pega a receita dele e aquilo vale como um ingresso num parque, numa área protegida. Então, isso a cada ano se populariza mais. E nós não vamos escapar disso. Né? Não há sociedade saudável em ecossistemas doentes. Essa é uma percepção que a gente precisa ter. Os ecossistemas saudáveis mantêm a sociedade saudável, uma sociedade saudável depende de um ecossistema saudável. Eu achei muito interessante a fala do senhor, inclusive quando você coloca aquela foto que tem a sua família trazendo os dados de quantos bebês nasceram quando o senhor nasceu e de quantos bebês nasceram já lá em uma fase mais de 2024. Isso. Como que o senhor consegue fazer essa separação entre o pesquisador e professor Magela e aquele naturalista que o senhor referencia quando começa a falar da sua palestra? Aonde eles se encontram? Fabrício, você sabe que a minha vida mudou radicalmente há 6 anos, há um pouco mais, 7 anos, quando eu tive meu primeiro filho, já aos 45 anos, né? Fui ser pai aos 45 anos. E isso realmente traz uma nova percepção de vida, né? Você começa a perceber que você tem um compromisso maior, que não é um compromisso apenas com seus estudantes, seus orientandos, seus amigos, mas agora é com parte da sua própria história. Né? Ali está materializado o meu futuro. Quer dizer, a minha vida vai terminar em algumas décadas, eu espero viver mais algumas décadas, mas eles vão ficar. Né? E eu preciso ajudar em 2 coisas importantes: a construir um mundo melhor para eles e a mostrá-los e não deixá-los se acostumar, aquilo que a gente chamou de padrão de mutação, não deixá-los se acostumar com esse mundo doente. Não é possível que a sociedade cresça achando que é normal perder espécies, que é normal perder florestas, que é normal conviver com enchentes, com doenças. Isso não é normal. Nós precisamos, e por isso eu levo os meus filhos sempre que posso, nas minhas viagens, já por aí, aos 6 anos, já começam a fazer expedições comigo, para mostrá-los que existe um mundo natural que precisa ser protegido e preservado. Então, essas coisas se misturam, né? O pesquisador com o ambientalista e com o naturalista, que eu me auto-identifico hoje. Eu não sou especialista em nenhum grupo, animal ou vegetal, mas a minha ideia e o meu trabalho todo tem sido focado em buscar estratégias que protejam a biodiversidade como um todo, e por isso a gente tem aqui no Instituto, no Campus Barbacena, Instituto Federal, uma pós-graduação em áreas protegidas, em planejamento e gestão de áreas protegidas, e um grupo de pesquisa em áreas protegidas que tem sido referência, felizmente, com grandes parcerias no Brasil e na América Latina. Tá. Mais uma vez, professor, eu só tenho que agradecer, porque principalmente eu, como condutor desse momento, sou um dos que mais aprende, tanto em virtude do meu contato prévio com o palestrante e também ao longo de durante toda a palestra, por ter que prestar atenção para que a gente possa, então, interagir ao longo de todo o processo. Foi muito prazeroso, falo em nome de todos que estão aqui presentes, foi muito prazeroso estar aqui com o senhor, ouvi-lo e também dividir com você as experiências que o senhor teve como pai, como pesquisador, como professor, como naturalista e também como biólogo. Eu me sinto muito valorizado no sentido de estar aqui tendo essa oportunidade através de uma janela, que eu costumo dizer que o Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas nos proporciona, e ao mesmo tempo essa proximidade que a conectividade nos permite. Porque em outro momento, como o senhor mesmo trouxe, esse espaço não seria possível. Então nós temos que pensar em ter uma conectividade também com a natureza, porque se nós temos todos esses conceitos atuais que nos permitem ir mais longe, por que não também utilizar esses recursos pensando em como nós podemos também prosperar no sentido do entendimento que nós precisamos da natureza muito mais do que ela precisa de nós. Então, hoje realmente foi um dia excelente para que nós pudéssemos, então, estar aqui com você e participar desse momento tão importante para nós, enquanto comissão e também enquanto pesquisador. Agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Fabrício, quem tem que agradecer sou eu, né, de ter a oportunidade de compartilhar com muitas pessoas essa perspectiva que a gente construiu
ao longo de 30 anos de atividade profissional, né? Quero cumprimentar o professor Claudio Almir, que está nos assistindo, como você falou. Quero cumprimentar vocês, porque eu sei que vocês estão à frente, junto com a empresa, né? Na construção dessa história importante que é o Congresso Nacional de Meio Ambiente, que esse ano já vai ter a sua 22ª edição. Então, a contribuição de vocês não é possível de quantificar o quanto de pessoas vocês já ajudaram a transformar também. E eu espero ter a chance, né, de estar com vocês e de compartilhar um pouco mais fisicamente também esse conhecimento. Então, muito honrado de estar aqui. Se você me permitir, eu respondo rapidamente a pergunta que foi colocada aqui, né? O atual cenário dos ecossistemas dos manguezais, o Brasil e outras áreas do mundo estão muito afetadas. Eu venho estudando há mais de 20 anos uma região no sul do Brasil, que é uma região de estuário, com áreas de manguezais, e a gente percebe claramente a importância desses ambientes para a manutenção da biodiversidade e quão vulneráveis eles estão. Mas, por outro lado, né, esses ambientes, quando protegidos, possuem uma capacidade de regeneração fabulosa, né? E, inclusive, nós tivemos a chance de reencontrar, nessa região do sul do Brasil, uma espécie que estava extinta na natureza, que depois de 40 anos nós reencontramos, e desde 2013 a gente vem monitorando essas populações que, por onde não voava nada, é um guará, uma espécie de ave, não voava nada há 40 anos, hoje nós temos grupos de 500 indivíduos voando por essas áreas. Então, é possível desenhar um futuro novo, e é isso que eu espero ter passado aí para os nossos assistentes, nossos ouvintes, e estou muito feliz. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, e estou sempre à disposição de vocês, viu? Eu que agradeço, professor. Eu vou só aproveitar que o senhor está aqui, e em nome do senhor também, gostaria de fazer alguns agradecimentos, né, de pessoas que estavam aqui conosco, e que também eu gostaria de valorizá-las. A gente tem aqui a Jordana Veras, o Vantuil Neves, a Rafaela Ricardo, o professor Claudio Almir, que deixou um recado para nós aqui, dizendo que a palestra do senhor foi uma verdadeira aula. Alexandra Bezerra, excelente palestra. Raniel Matos, da Engenharia Florestal do Unimontes. Eduardo Vinícius, Valquíria Rabelo, que disse obrigado, professor, super aula. Marcos Lívio, a Ariane, a Lívia, o Eduardo Vinícius, a Grace Kelly, David, a Valquíria mais uma vez. Nós temos aqui também o Eduardo Vinícius, que eu já disse, né? Trazendo aqui algumas informações. Samira, o Eduardo Vinícius, Roberto Reis, o Valmir mais uma vez, Elô Borges, e todos aqueles que hoje tiraram um tempinho para estar aqui junto com a gente. A Virginia Mirtz, que foi quem fez a última pergunta, que o senhor respondeu sobre a questão dos manguezais, e que, professor Magela, que o senhor possa continuar com esse ímpeto, com esse olhar apaixonado pelo que o senhor faz, e que assim que for possível, que a gente possa se encontrar pessoalmente e eu poder dar um abraço ao senhor pela oportunidade de ter estado aqui nessa noite e com você aqui e agora. Muito obrigado, Fabrício. Será um prazer. Viu? Um abraço para você, tudo de bom. E eu queria agradecer mais uma vez a todos que nos assistiram. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por terem ficado conosco até agora. Em breve vocês receberão um certificado a partir do nome de vocês que foram lançados lá nos comentários. E fica o convite para que a gente consiga se encontrar breve no Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas, que vai acontecer no Palace Cassino e na cidade de Poços de Caldas. Até breve. Um abraço aí, pessoal.